quais são os males que a falta de higiene bucal pode causar? Então, a higiene, quando a gente fala em todos os pacientes, nos pacientes neurotípicos, a higiene bucal pode causar várias doenças, tudo entra no nosso organismo, quase tudo pela boca. Então a gente precisa prestar bastante atenção, por isso que a gente fala muito para todo mundo, ensina desde criança, os meus filhos, né? Lava a mão o tempo inteiro, cuidado onde você coloca a mão. Então a gente tem que ter essa preocupação. E em relação aos atípicos, o que eu acho importante dizer? Se essa criança, por exemplo, no caso dos autistas, a gente sabe que eles têm uma questão sensorial diferente. Normalmente eles são pessoas que sentem menos dor, no geral, né? Então, se você não toma cuidado com a saúde bucal desde muito novo, quando você for levar ao dentista, você pode ir numa situação de dor. E aí aquilo pode ser muito traumático. Então, a gente sabe que quando você leva desde criança, quando você leva desde muito pequeno, a criança se acostuma, seja crianças neurotípicas ou atípicas. E isso a gente também deve fazer com crianças que têm alguma deficiência, levar desde muito cedo, porque você se acostuma com aquilo. Eu, por exemplo, minha mãe é dentista, né, há 45 anos, vai fazer 46 anos que é dentista esse ano, e eu frequento o consultório odontológico desde criança, meus filhos também. Então eles sentam na minha cadeira como se fosse uma diversão, né? Então, claro, é diferente, porque eles são neurotípicos, mas na criança que tem deficiência também funciona da mesma forma, de maneiras diferentes, com estratégias diferentes, mas também funciona assim. Então a gente tem que se preocupar muito com a saúde bucal. A saúde bucal pode causar, a infecção de dente pode causar, claro, eu falo que graças a Deus, né, Deus é muito bom, então num percentual muito pequeno, mas a doença bucal, a infecção bucal pode causar até morte. Então é algo sério, né? Muitas vezes a gente recebe paciente com infecções e não tem noção disso. Pensar, dente, né, tá tudo certo. E não é assim. Então a gente precisa se preocupar mesmo, é um assunto importante. E pensando em tudo isso que a doutora Gabriela falou, quando a gente traz para a realidade dos nossos filhos, e como ela disse que muitos autistas são resistentes à dor, e aí eu trago para a realidade da minha realidade diária, que é com o Luiz, ele é muito resistente à dor. Então, quando ele demonstra alguma dor, isso já está muito intenso, né? Isso já está num patamar ali mais elevado. E isso pode ser muito prejudicial. Além disso, outras questões podem influenciar. Então, a gente sabe que quando o autista, às vezes ele tem dores ou ele tem questões que ele não consegue explicar, e isso vai afetando no desenvolvimento dele, inclusive no desenvolvimento da fala. Então, qualquer dor que ele tenha, qualquer infecção que ele tenha e que a gente não perceba, pode estar atrapalhando no desenvolvimento dele. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. E quando a gente vai, como ela falou, já leva desde o começo, isso vira uma rotina, mesmo que ele não tenha nada, né? Mas se eu tô levando ele, sei lá, cada ano na doutora Gabriela, no dentista, ele vai entender que aquilo faz parte da rotina dele e vai criando ali um conforto, vamos dizer assim, enquanto ele estiver ali realmente para fazer um tratamento, né? É isso mesmo. É isso que acontece, foi isso até que aconteceu com o Lu, né? O Lu já foi várias vezes e já teve experiências que foram positivas, então para ele, ele age até muito diferente do que outros pacientes que já foram pela primeira vez no consultório, que tentam fugir, que querem sair correndo, que entendem a cadeira odontológica como um problema. Então muitas vezes a gente tem que atender o paciente autista em pé. Porque a gente que tem que ir atrás dele, né? A gente tem que... a gente costuma dizer que a gente que tem que se adequar ao paciente, né? No caso de pacientes especiais, pacientes com deficiência, autista, a gente tem que se adequar até que ele se acostume com a gente. Então, muitas vezes a gente tem que ir atrás dele, atender ele na recepção. E pro Lu é uma tranquilidade sentar. Por quê? Porque ele tem essa memória que não é um ambiente ruim, não foi um ambiente ruim para ele, né? E isso eu acho que também, não sei se você vai abordar, mas eu acredito muito que seja uma influência sua, né? Do Charles, enfim, do ambiente, do Pedro. A família é muito importante no tratamento
dessas crianças, dessas pessoas, porque a família falando, né, e a gente sabe que dentro do autismo as crianças e o autista no geral, não só as crianças, eles precisam de rotina, eles precisam saber, a gente precisa antecipar o que eles vão passar, eles precisam entender de forma clara o que é, se eles entendem, eles, né, geram conforto neles, você pode dizer com mais propriedade. Então, se você antecipa tudo isso na sua casa, chega lá, aquele ambiente não é um ambiente desfavorável para ele, porque vocês já passaram tranquilidade. Se vocês são as pessoas em que eles mais confiam, então passar e tá tranquilo, e vocês estão tranquilos, e vocês já passaram isso em casa, fica muito mais tranquilo, tem suas particularidades, mas o Lu mesmo vai direto, senta numa boa na cadeira sem crise, né? É uma coisa linda. Às vezes o medo é mais nosso e a gente acaba transferindo para os nossos filhos do que propriamente deles, né?